No início da época de 83-84, era inscrito na formação do Futebol Clube do Porto um jovem de 14 anos que viria a tornar-se, poucos anos depois, numa referência do futebol nacional e europeu. Estou a falar de quem? Nada mais, nada menos do que Vítor Bahia, um guarda-redes mítico que marcou uma geração. É sobre ele de que vamos falar no vídeo de hoje do canal Malha Azul e Branca. Desde os primeiros passos nas ruas do bairro dos Pobres, em Lessa da Palmeira, até às vitórias em grandes palcos internacionais como Roterdão, Sevilha e Gelsenkirchen, passando por horas de alegria e tristeza em estádios nacionais e na Catalunha, assim se escreve a vida desportiva de Vítor Bahia em duas linhas. Vamos então para os primeiros passos do guardião português na sua vida particular e no futebol. Vítor Bahia nasceu em São Pedro da Aforada, mas aos 4 meses de idade mudou-se para Lessa da Palmeira, onde viveu até aos 18 anos de idade, quando se tornou profissional de futebol. Mas em Lessa, Vítor Bahia vivia numa zona muito próxima do bairro dos Pobres, onde nasceu e viveu Domingos Paciência, outro grande símbolo portista. Vítor Bahia aproveitava todos os momentos livres para jogar futebol, mas nem sempre era possível. Havia muitas horas em que trabalhava no campo de cultivo e na criação de animais. Ajudava muitas vezes o pai, vezes essas em que não podia jogar futebol com os seus amigos e, portanto, sentia-se, até certa forma e com alguma frequência, bastante contrariado. Desde muito cedo teve queda para a baliza e já na escola primária da Amorosa, com 8 anos, tinha tendência para a baliza. Com Domingos já havia aquela amizade e aquelas jogatanas no bairro, eram tão frequentes que apareciam lá muitas vezes. O local desses jogos de rua era no antigo quartel abandonado em Lessa da Palmeira. Havia uma cavalariça que os miúdos transformaram num pavilhão para rematarem de parede a parede. Aos 10 anos de idade, Bahia ingressava com Domingos na Académica de Lessa para o escalão de infantis e para a posição de guarda-redes. Era um clube bastante popular de bairro e foi aqui que começou a perceber as exigências do desporto e podia perceber o caminho para atingir o sucesso. Foi na Académica de Lessa que começou a história do ingresso do Vítor Bahia no Futebol Clube do Porto. A dada altura, num torneio de futebol de salão, hoje conhecido pomposamente por futsal, que se encontrava um olheiro do Futebol Clube do Porto, o ilustre conhecido Sr. Jorge Vieira, de que já falei aqui no canal no vídeo de Covilhas. Se não viste esse vídeo, podes clicar aqui na aba que está a aparecer por cima de mim. Esse torneio onde participava Vítor Bahia fora, naquela vez, jogado no relvado ao contrário do habitual. Bahia já andava a ser observado pelo Futebol Clube do Porto, juntamente com Domingos, mas nesse torneio o futuro guarda-redes esportista não fez uma defesa, nem sequer uma para a amostra. Ao contrário do outro guarda-redes da equipa, o seu colega, que fez uma exibição fantástica. O Sr. Jorge Vieira pediu ao responsável da Académica de Lessa, Fernando Santos, que Domingos e o Carlitos, que era o outro guarda-redes da equipa, fossem às Antas para treinos de captação, apesar do técnico da Académica alertar o Sr. Jorge Vieira que o guarda-redes era o Vítor Bahia e não o tal Carlitos. Acabaram então por ir Bahia e Domingos. Os treinos foram realizados em pleno relvado do Estádio das Antas, o que muito arrepiou o Vítor Bahia. Já lá tinha ido ver jogos, mas nunca imaginava pisar aquele relvado, naquele estádio, enquanto atleta. Quem era responsável pela captação e seleção era o grande Costa Soares, um grande senhor da formação do Futebol Clube do Porto. Bahia não impressionava nada pela estatura, porque na altura não era alto, mas tinha agilidade e mãos grandes. Apesar de tudo, a estatura foi um problema até chegar aos juvenis. Bahia tinha que jogar na baliza porque não havia mais ninguém e foi com ele na baliza que o Futebol Clube do Porto perdeu um campeonato nacional de iniciados ao encaixar 2 chapeladas porque não chegava à barra.
Com 14 anos, Vítor Bahia ingressava no Futebol Clube do Porto juntamente com Domingos, mas não foi muito fácil convencer o seu pai, que apontava para os estudos. O treinador da Académica de Lessa foi fundamental para convencer o pai de Vítor Bahia e que permitisse a ida do jogador para o Futebol Clube do Porto, impondo a condição de manter as boas notas na escola. Isso não era difícil, porque o guarda-redes era um aluno responsável e o Futebol Clube do Porto não era apenas um clube de futebol, mas sim um clube formador e exigente. Vítor Bahia ingressava então no Futebol Clube do Porto como adepto benfiquista, por influência do seu pai, mas a partir dali converteu-se completamente à causa azul e branca. Nos iniciados, Bahia não era propriamente um guarda-redes que impressionava, mas depois de chegar aos juvenis, a baliza estava mais perto e a barra já conseguia chegar à barra. A aposta de Costa Soares estava a ganha e a partir daí Vítor Bahia foi subindo uns degraus na sua evolução. Aos 17 anos estava no 11º ano e teve uma das conversas mais complicadas com o seu pai. Nessa altura, já era chamada com bastante frequência às seleções nacionais jovens e começou a ter algumas dificuldades em conciliar os estudos com o futebol. Teve então que enfrentar o pai, uma vez que tinha acabado de assinar o primeiro contrato profissional com o Futebol Clube do Porto. O seu pai reagiu bastante mal a esta decisão, mas a irmã e a mãe foram fundamentais para que as coisas acalmassem de certa forma, porque ambas apoiaram o guardião portista. Mas, no fundo, o seu pai tinha receios bem justificados. Vítor Bahia passou uma fase na formação do Futebol Clube do Porto em que não jogava regularmente e, dessa forma, não estava seguro de que o filho pudesse se ingrar neste fenómeno desportivo e acabasse por se perder tanto no futebol como na formação académica. Nos juvenis, o titular era Bizarro, guarda-redes também titular no Mundial de Riad de Sub-20 por ausência forçada de Vítor Bahia e que depois se transferiria para o Benfica. Durante a fase final do Campeonato de Juvenis de 85-86, corriam rumores que depois se vieram a confirmar de que Bizarro estaria prestes a ir para o Benfica. O Futebol Clube do Porto não gostou nada desta situação e acabou por não chegar a acordo com o pai do atleta. Nessa fase final, Vítor Bahia foi titular e foi campeão nacional do escalão pelo Futebol Clube do Porto. Num dos jogos com o Sporting no campo da Constituição, atrás de uma das balizas, estavam o malogrado Zé Beto, que vamos falar também neste canal, e o presidente Pinto da Costa. No final do jogo, Pinto da Costa perguntou ao dirigente responsável pelo escalão quem era o guarda-redes e disse logo que era para ficar e para assinar. Foi ali que Bahia assinou o primeiro contrato profissional como atleta. Estávamos em meados de 1986. Em 86-87, sagra-se campeão nacional de júniores e um ano depois tem o primeiro grande susto da sua vida. Encontrava-se a disputar a fase final do Campeonato Nacional de Júniores e, na véspera de um jogo no Estádio da Luz, diante do Benfica, tinha dormido em casa do seu ex-treinador, do Fernando Santos, seu antigo treinador, aliás, na Académica de Lessa. Quando despertou na manhã seguinte, sentiu um formigueiro terrível no braço e deduziu que esse formigueiro se devesse ao facto de ter estado a dormir em cima do braço. Foi para o treino e os colegas repararam que o braço estava fortíssimo, com uma volumetria incrível. Até que brincaram com ele, dizendo que parecia o Rambo. Pouco depois sentiu o braço pesado e falou com o enfermeiro Eduardo Braga, que viu algo de anormal. O guardião portista viajou na mesma para Lisboa, nesse dia, para o jogo com o Benfica, mas com o braço ligado. Só que, entretanto, começou a sentir dores durante a viagem, retirou a ligadura e mostrou o braço ao Dr. Póvoas, que, para o sossegar, disse que não era nada. Só que o médico exigiu que fosse feito um exame rigoroso a Vítor Bahia imediatamente, senão demitia-se. O jogo com o Benfica era importante, mas a saúde do atleta estava acima de tudo. Depois do exame feito, o diagnóstico revelou uma tromboflebite com formação de coágulos. Tinha uma veia entupida. Foi internado durante um mês e meio e chegou-se a questionar se poderia voltar a jogar. Felizmente, o atleta restabeleceu-se por completo e voltou à alta competição.
O campeonato de júniores de 87 e 88 foi para o Benfica, mas salvou-se uma vida. Terminada essa época, o jogador perdeu a possibilidade de jogar o Campeonato Europeu de Seleções de Júniores na ex-Checoslováquia. Esteve para ser cedido ao Famalicão por empréstimo, mas acabou por ficar como o terceiro guarda-redes do plantel sénior do Futebol Clube do Porto, com Mlinarczyk e Zabeto. Tinham passado apenas 3 semanas da alta hospitalar quando Vítor Bahia fez a estreia absoluta como sénior pelo Futebol Clube do Porto. Decorria a época de 88 e 89. Mlinarczyk encontrava-se a contas com uma lesão na clavícula e tinha jogado os 3 primeiros jogos do campeonato e a primeira mão da primeira eliminatória da Taça dos Campeões Europeus diante do HJK de Helsínquia. Zabeto estava com um processo disciplinar em cima, imposto pelo clube. Sobrava Vítor Bahia. O Futebol Clube do Porto deslocava-se a Guimarães para a 4ª jornada do campeonato sob o comando de Quinito. A época não estava a decorrer da melhor forma, mas Vítor Bahia era escalonado para aquele jogo no dia 11 de setembro de 1988 na cidade de Berço. Foi bastante apoiado pelos companheiros, fez uma boa exibição, deu nas vistas, mas sofreu um golo do empate, depois de Sousa ter colocado o Futebol Clube do Porto em vantagem no marcador, mas antes da jornada seguinte, Quinito disse-lhe que ainda não era a hora de assegurar a baliza. Zabeto, entretanto, volta a treinar e a jogar na jornada seguinte, na recepção ao Portimonense, nas Antas. Assegura a titularidade na baliza portista até inícios de fevereiro. Vítor Bahia é sempre convocado, ocupando um lugar no banco, porque Mlinarczyk, devido a lesões, não voltou a jogar nessa época. Foi em fevereiro, na recepção ao Académico de Viseu, que Vítor Bahia regressou à titularidade na baliza da equipa principal do Futebol Clube do Porto. Quinito já tinha saído há uns meses e Artur Jorge, assumindo o cargo, decidiu apostar no então jovem guardião portista. Bahia ainda fez 15 jogos nessa época e teve um grande professor que ficava no banco, que lhe ensinou muitas coisas e que vieram a revelar-se importantes para o futuro. Refiro-me a Mlinarczyk, a quem Bahia tratava por Josef. Nessa época, Vítor Bahia voltou a perder outro grande momento na carreira. Depois de ter falhado o Campeonato Europeu de Júniores pela seleção, devido à tromboflebite, o guardião portista não fazia parte da seleção que, em Riad, levantaria o troféu de campeão mundial de seleções de sub-20. Desta vez foi pelo facto do Futebol Clube do Porto precisar de si, porque Mlinarczyk continuava lesionado e Zabeto voltava a pisar o regulamento interno do clube e por isso era afastado e não voltava a jogar. Na pré-época de 89-90, Mlinarczyk ainda fez alguns jogos, mas depois as lesões regressaram e Bahia assumiu em definitivo a titularidade da baliza portista. Mais tarde, Mlinarczyk regressou ao Futebol Clube do Porto como treinador de guarda-redes portista e voltou a ser muito importante para a carreira de Vítor Bahia, passando os ensinamentos com maior profundidade. Nessa época, o jovem da Aforada tornou-se campeão nacional pela primeira vez e na época seguinte, ainda com Artur Jorge como treinador, perdeu um campeonato para o Benfica, num jogo que ficou decidido nas Antas com derrota por 2-0, mas venceu a Taça de Portugal frente ao Beira-Mar por 3-1 e também a Supertaça Cândido de Oliveira diante do Estrela da Amadora, disputada ainda a 2 mãos. No fim da época de 90-91 e inícios de 91-92, Vítor Bahia, com 21 anos, teve que cumprir serviço militar na Força Aérea Portuguesa. Foi um momento e um período em que a sua titularidade ameaçou ficar em causa e grande parte por causa de um bife. Vamos por partes. Bahia, tal como qualquer jovem português, à época, era obrigado a cumprir serviço militar. Mas, apesar de tudo, foi um serviço militar mais curto e agradável do que a grande maioria por ser atleta de alta competição. Bahia ainda tentou ficar livre de serviço militar alegando ver mal. Só que isso não pegou e além disso já era demasiado conhecido. Um dia, no regresso da recruta, entrou em estágio para um torneio de pré-época.
Na Força Aérea, a alimentação é muito controlada e nos estágios, o Futebol Clube do Porto, desta vez treinado e liderado pelo brasileiro Carlos Alberto Silva, impôs, por indicação do próprio treinador, também uma alimentação muito rigorosa. Nesse estágio de pré-época, Bahia pediu mais um bife, mas informaram-no que não tinham autorização para servir mais. O guarda-redes esportista teve então aquele desabafo de querer matá-lo à fome. Azar dos azares, o técnico brasileiro ouviu e, como sabemos, Carlos Alberto Silva era uma pessoa dura, muito rigorosa e, direi, bastante radical. Cash, como era conhecido, respondeu que Bahia não iria ter sorte com ele. O assunto ainda andou um pouco aceso durante algum tempo, mas lá acabou por se resolver. Com Carlos Alberto Silva, Vítor Bahia sagrou-se bicampeão nacional, venceu uma supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica na famosa finalíssima de Coimbra, onde defendeu alguns penaltis e atingiu também a final do Jamor com uma derrota por 2-1 diante do Boa Vista. Na primeira época, com Cash, Bahia bateu o recorde nacional e esteve 1192 minutos sem sofrer golos no campeonato. Esta maratona iniciou-se após o golo sofrido pelo Futebol Clube do Porto na Madeira, numa derrota por 1-0 frente ao Marítimo na quarta jornada, em 15 de setembro de 91. O recorde foi interrompido num jogo em Guimarães na 17ª jornada, no dia 5 de janeiro de 92, no empate 1-1, com Paulo Bento a bater o guarda-redes portista na transformação de uma grande penalidade. A defesa portista era uma autêntica muralha e a consistência defensiva e um contra-ataque poderosíssimo com a dupla Costa Adinov e Domingos faziam desta equipa do Futebol Clube do Porto uma equipa extremamente letal para qualquer adversário. Nas épocas seguintes, Vítor Bahia conheceu mais 2 treinadores e amealhou mais alguns títulos. Em 93-94, Ivique regressava às Antas, mas por pouco tempo. Entretanto, era substituído por Bobby Robson, com quem Vítor Bahia e colegas chegariam às meias finais da Champions League com derrota frente ao Barcelona e no ano seguinte aos quartos de final da extinta Taça das Taças, sendo eliminados de uma forma terrivelmente injusta pelos italianos da Sampdoria. O dono da baliza portista, com Bobby Robson, venceu uma Taça de Portugal frente ao Sporting, no meio de apedrejamentos, 2 campeonatos nacionais seguidos que deram início ao Penta e 2 supertaças Cândido de Oliveira, ambas diante do Benfica, em mais 2 finalíssimas em Coimbra, uma em Coimbra e outra em Paris. Neste período, Bahia teve um momento dramático com a perda trágica do colega e amigo Rui Filipe, de que já falei aqui neste canal, e também passou por outro momento menos bom, quando foi castigado por 3 meses por causa de responder a uma agressão num jogo em Campo Maior, em março de 1996. Durante a época de 95-96 começou a falar-se com grande insistência sobre o interesse em Vítor Bahia da parte de grandes clubes europeus. Nesta era, os guarda-redes, por norma, não eram grandes alvos de cobiça por parte dos clubes grandes do velho continente e nem era usual pagar fortunas pelos defensores das redes. Vítor Bahia tinha mais um ano de contrato com o Futebol Clube do Porto, por altura de 95-96, mas um pouco antes disso, Bahia chegou a ter um pré-acordo com a Juventus, onde estava previsto sair um ano depois, a custo zero do Futebol Clube do Porto, para a equipa italiana, com um contrato fabuloso de 4 épocas. No meio disto tudo, estava o empresário Luciano D'Onofrio, só que as coisas precipitaram-se. Bobby Robson saía do clube no final da época de 95-96 e fazia muita questão que o Barcelona contratasse Vítor Bahia, fosse por que números fossem. A proposta do Barcelona tornou-se oficial, com contrapartidas para o Futebol Clube do Porto, e o jogador teve que se entender com o presidente da Juventus por haver já um pré-acordo. Mas facilmente o entendimento com o presidente Agnelli foi alcançado e Vítor Bahia pôde livremente negociar com o Barcelona. Só que as coisas entretanto complicaram-se. João Gaspar, o diretor desportivo do Barcelona,
mudou os valores acordados do contrato do jogador de ilíquidos para líquidos, ou seja, passaria a oferir praticamente metade, porque o restante seriam para pagar os impostos. Ora, Bahia recusou assinar e o acordo ficou sem efeito. Entretanto, o Guardião já se encontrava no estágio da seleção para o campeonato do Euro 96 em Inglaterra, quando João Gaspar recuou e convidou o Bahia a deslocar-se a Barcelona, porque tinham aceitado os valores inicialmente acordados. O jogador assinou então por 8 épocas com o Clube da Catalunha, num contrato milionário e com o Futebol Clube do Porto a receber 1 milhão de contos, cerca de 5 milhões de euros. Na altura foi uma fortuna investida num guarda-redes. Era até então o valor mais alto pago por um guardião. Vítor Bahia foi recebido em apoteose com honras de estrela de Hollywood. O próprio confessou que jamais esperaria uma recepção destas da parte dos adeptos. Nunca pensou ter uma popularidade tão elevada. Vítor Bahia bateu o recorde de camisolas vendidas, superando mesmo o goleador e estrela da equipa Ronaldo, o Fenómeno. Na primeira época no Barcelona, Vítor Bahia venceu a Taça do Rei, a Supertaça Espanhola e a extinta Taça das Taças em Roterdão, frente ao PSG. Apesar de tudo, não foi uma época fácil. O guarda-redes não podia ter o mínimo deslize, que adeptos e comunicação social caíam logo em cima e não lhe dava hipótese. Foi um período complicado em que o guarda-redes português teve que se superar, porque tudo servia para pegarem com ele em virtude da popularidade e do contrato milionário que oferia na Catalunha. Na época seguinte, Bobby Robson saía e chegava um treinador holandês, Louis van Gaal. Para o treinador do país das tulipas, Vítor Bahia seria o número 1, mas uma lesão no tendão rotuliano afastara o guarda-redes dos ravados por um período previsível de 6 meses. Operado, Bahia regressou à competição ao fim de 8 meses. O regresso foi complicado, porque o próprio dizia não se sentir bem, tal como os médicos perceberam isso, mas o técnico holandês insistiu estranhamente e colocou-o a jogar contra todas as indicações. Bahia regressou num jogo para a Champions League em Barcelona, diante do Dinamo de Kiev. Os ucranianos venceram por incríveis 4-1, com Vítor Bahia a ter responsabilidade em alguns golos. Foi uma época para esquecer. Realizou apenas 3 jogos. Perdeu lugar para Rudesp e a relação com Van Gaal deteriorou-se por completo. A nível de conquistas, venceu o Campeonato Espanhol, repetiu a vitória na Taça do Rei e ganhou a Supertaça Europeia diante do Borussia Dortmund, campeão europeu em título. Na época de 98-99, Van Gaal comunicou a Vítor Bahia que, se quisesse, poderia sair, salvaguardando que partia em igualdade de circunstâncias com os concorrentes de posto. Mas depois, o que Van Gaal dizia não correspondia na prática e, inclusive, terá confidenciado que Bahia era o melhor guarda-redes da equipa. Foi então que provocou uma reação intempestiva da parte do Vítor. Numa discussão violenta entre os dois, Bahia ficou com a certeza de que se suspeitava. O homem não gostava do guarda-redes português e precipitava a saída do jogador do clube catalão. Desde que Vítor Bahia saiu do Futebol Clube do Porto no verão de 1996, não houve nenhum guarda-redes que fosse capaz de fazer esquecer o guardião da afroda. Muitos guarda-redes passaram pelo clube e pela baliza portista durante 2 anos e meio, mas nenhum conseguiu impor-se de forma indiscutível. Eriksson, Silvino, Wozniak, Hilário, Rui Correia e Caralho foram os principais guarda-redes que tentaram chamar a si a defesa da baliza azul e branca, mas nesse período a defesa do Futebol Clube do Porto nunca esteve tranquila. No entanto, o plantel tinha jogadores de extrema qualidade que compensaram e muito a instabilidade do setor defensivo, sobretudo na baliza, onde é primordial haver sempre uma referência. O fantasma de Vítor Bahia esteve sempre presente.
Mas em janeiro de 99 tudo se conjugou para fazer regressar o guardião do Barcelona por empréstimo de 1 ano e meio. Na altura foi feito o negócio possível. O mais importante era que o Futebol Clube do Porto pudesse contar com os serviços do seu guarda-redes desejado. Para isso, o Futebol Clube do Porto teria que assegurar os vencimentos de Vítor Bahia, que oferia uma fortuna no Barcelona. Foi possível porque o Futebol Clube do Porto suportou apenas 1/3 desse valor, sendo os restantes 2/3 assegurados por duas empresas. O regresso provocou uma enchente e uma euforia à porta dos escritórios da SAD, por onde Bahia e o Pinto da Costa passaram para rubricar o contrato de empréstimo. De seguida, o jogador foi apresentado em conferência de imprensa, mostrando-se muito feliz pelo regresso. Estou aqui mais pelo sentimento, mais pelo coração, meu e da minha família, como é lógico. Neste momento, nesta situação e o dinheiro não teve grande importância, teve mais a questão desportiva. E é com muito orgulho que estou aqui para ajudar, para fazer o meu melhor e para ganhar o Penta. Visivelmente satisfeito com o regresso de Vítor Bahia, Pinto da Costa fez questão de contar os pormenores do negócio conseguido em cerca de dia e meio. Há 2 dias eu estava a jantar com o engenheiro Fernando Santos e nessa noite em que jantamos, eram 2 da manhã, quando o Luciano Donofrio me telefonou, como eu referi, a dizer: Presidente, quero Vítor Bahia. E eu disse: estás a brincar? Olha que eu estou a dormir, isto não são horas de brincar. E ele disse-me: não, mas agora estive a falar, há uma possibilidade, o Milão e tal. E eu disse: qual Milão? Se é para sair, de certeza que tem que ser para aqui, porque eu sei que é a sair, que é para aqui que ele quer vir. Vítor Bahia vai amanhã a Barcelona buscar a família e começa a treinar nas Antas no início da próxima semana. No seu regresso, Vítor Bahia teve que escolher um número diferente do que costumava usar, que era naturalmente o número 1. Nessa época, Rui Correia era o detentor desse número, o 12 e o 24 também estavam ocupados por Costinha e Hilário, respectivamente, e por isso havia que escolher outro. A propósito da escolha do número, surgiu um episódio engraçado de Bahia com o presidente Pinto da Costa. O presidente lembrou-se de perguntar a Vítor Bahia em que ano nasceu, ao qual Bahia respondeu 1969. Pinto da Costa, com a sua habitual ironia, retorquiu que o 69 estava fora de hipótese porque não era número de jogador de futebol. A escolha acabou por recair no número 99, nada usual, mas que foi uma escolha feliz, porque a nível de marketing foi uma ideia excelente, quer pela inovação, quer por ser Vítor Bahia a usar tal número. E desde esse ano que Bahia nunca mais voltou a mudar de número. Nesse meio ano, da época de 98-99, Vítor Bahia foi titular indiscutível e o atleta revelou-se um pilar muito importante para que o Futebol Clube do Porto conseguisse atingir o pentacampeonato, feito único no futebol português. Mas depois as coisas ficaram negras para o keeper português. O calvário de lesões voltou para apoquentar Vítor Bahia. Decorria a época de 99-2000 de uma forma bastante satisfatória, quer a nível nacional, quer a nível europeu. O Futebol Clube do Porto conquistava a Supertaça frente ao Beira-Mar, estava no comando da Primeira Liga, seguia tranquilamente o percurso na Taça de Portugal e tinha conseguido a passagem à segunda fase de grupos da Champions League. O azar batia à porta no encontro da Liga dos Campeões, na recepção ao Molde, em novembro de 99. Na sequência desta lesão, Vítor Bahia aguentou até dezembro e na paragem de inverno seria operado com indicações de que estaria recuperado num mês. Só que, em dezembro de 99, é substituído por Hilário no decorrer do jogo em casa com o Hertha de Berlim e não evita a operação ao menisco do joelho direito. É o primeiro golpe. Só regressa em fevereiro do ano seguinte, mas volta a parar outro mês. A pressão e a tentativa de acelerar a recuperação ditaram o retrocesso às mãos do fisioterapeuta Rodolfo Moura. Bahia faz apenas 4 jogos entre fevereiro e março. O joelho volta a ceder e tem que ser novamente operado. Com o Europeu da Bélgica e Holanda à porta, Vítor Bahia teme ficar de fora.
desloca-se à Bélgica para ser operado por um médico muito conceituado, o Dr. Popovic. Tem indicações claras para fazer uma recuperação sem pressas e sem pressões. O atleta regressa na finalíssima da Taça de Portugal, diante do Sporting, a tempo de levantar a taça e com condições de ser convocado para o Euro 2000. Se o Futebol Clube do Porto e o Sporting não têm empatado na final da Taça de Portugal, não teria havido finalíssima e lá se ia o Europeu. Nesse jogo com o Sporting, o guarda-redes jogou de calças para esconder o joelho que estava completamente ligado e empanado. Ainda não estava a 100%, mas caminhava para uma boa recuperação. O jogador fez o Europeu sem problemas. O contrato de empréstimo com o Futebol Clube do Porto tinha terminado, mas o Barcelona não contava com ele. Bahia assina pelo Futebol Clube do Porto já com a época de 2001 a decorrer e na parte final de um treino em novembro de 2000 escorrega e lesiona-se novamente no joelho. É operado pela quarta vez e está praticamente um ano sem jogar. O acompanhamento do Dr. Leandro Massada foi crucial, o que fez com que Vítor Bahia recuperasse e regressasse aos relevados em novembro de 2001, num jogo da 2ª Divisão B entre o Porto e o Sport Clube Vila Real, no antigo campo de treinos do Estádio das Antas. Estávamos na época de 2001-2002. O calvário terminava aqui, numa altura em que muitos já não acreditavam na recuperação de um jogador de top mundial. Bahia fazia a segunda metade da época de 2001-2002, uma época difícil para o Futebol Clube do Porto, que viria a trocar de treinador e acabaria com grande dificuldade no terceiro lugar do campeonato, atrás do Sporting e do Boa Vista. O guarda-redes esportista foi convocado para o Mundial de 2002 na Coreia e no Japão, mas choviam muitas críticas e as más línguas eram terríveis. Ultrapassadas as terríveis lesões, vieram os melhores anos da carreira do atleta. Nas 2 épocas e meia seguintes, Vítor Bahia vence tudo a nível nacional e internacional. Junta uma Taça UEFA, uma Champions League e uma Taça Intercontinental à Taça das Taças e à Supertaça Europeia, conquistadas ao serviço do Barcelona. Entre 2002, 2003, 2004 e 2005, conquista também 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e 2 Supertaças Cândido de Oliveira. Com José Mourinho atinge o topo do mundo, mas também com José Mourinho passou por um episódio extremamente desagradável. Na véspera do jogo com o Boa Vista para a Primeira Liga no estádio do Bessa, Vítor Bahia levou uma bolada no olho durante o treino. Não se sentia nas melhores condições e pediu para fazer um teste no Bessa para avaliar a situação. Mourinho, segundo Bahia, não autorizou e terá insinuado que o guarda-redes não tinha vontade de jogar. Gerou-se uma discussão e o jogador foi automaticamente suspenso e o resultado foi um processo interno. Durante um mês, Vítor Bahia esteve afastado da equipa e passou a treinar na academia de Domingos e de Rui Barros. O atleta teve que responder a uma nota de culpa e, segundo o que estava escrito, muitas das coisas não correspondiam à verdade. Ao contrário de Jorge Costa, Bahia pediu desculpa, apesar de se sentir injustiçado, e as coisas regressaram logo à normalidade. Segundo Bahia, este episódio terá sido provocado por Mourinho para passar uma mensagem de força para o balneário, mas durante o processo, 1001 pensamentos negativos passaram pela cabeça do guarda-redes esportista. Um deles foi que esta situação não era mais do que tentar afastá-lo da equipa. No entanto, tudo ficou resolvido e o jogador voltou a jogar em pleno, tornando-se num dos indiscutíveis da equipa. Outro episódio ocorrido com Vítor Bahia está relacionado com o maior susto que apanhou na vida. Depois de ter tido uma tromboflebite no escalão de júnior, o atleta, num encontro frente ao Once Caldas em Yokohama, a contar para a Taça Intercontinental, perto do final dos 90 minutos, começou a sentir-se tonto e com problemas de visão. Chamou pelo Jorge Costa e deitou-se no relvado com o jogo a decorrer. O coração começou a bater muito depressa, de uma forma descompensada, e sentiu falta de ar e dor no peito. Entrou em pânico e surgiu a taquicardia.
tudo resultante do jet lag, das diferenças horárias entre Portugal e o Japão e do facto de se ter adaptado mal a esse jet lag, com noites mal dormidas. Bahia temeu o pior, lembrou-se de casos de morte de jogadores no relvado, mas só muito depois percebeu qual foi realmente o verdadeiro problema. Em 2005-2006, Vítor Bahia começou a perder a baliza do Futebol Clube do Porto de uma forma gradual. Ele já se adivinhava que iria ocupar o seu lugar. Durante essa época, sob o comando de Coadriance, o guarda-redes português começava a denotar alguma inconsistência e dividia a titularidade com Elton. Num jogo no Estádio da Luz, sofreu um golo de livre direto a mais de 30 metros da baliza, onde terá sido, digamos, mal batido e que consequentemente ditou a derrota do Futebol Clube do Porto. Depois desse jogo, o Bahia ainda jogou mais alguns jogos, mas acabaria por perder a titularidade e passava por uma nova etapa, o banco de suplentes. Na época seguinte, na sua última temporada de uma longa carreira, com 37 anos e já sob a batuta do professor Josualdo Ferreira, continuou no banco e fez ainda menos jogos pela equipa. Além disso, esteve, infelizmente, ligado a outro momento mau da equipa, tendo sido eliminado pelo Atlético de Lisboa na Taça de Portugal. Sofreu o golo que ditou a derrota em pleno Estádio do Dragão. Vítor Bahia jogou apenas os últimos 4 minutos e mais os descontos na Primeira Liga, no último jogo do campeonato diante do Desportivo das Aves, e também atuou como titular no tal jogo da Taça de Portugal, que ditou a eliminação do Futebol Clube do Porto da prova. No entanto, nestas duas últimas épocas, venceu mais 2 campeonatos, uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Com esta época de 2006-2007, Vítor Bahia colocava um ponto final na sua longa e riquíssima carreira, recheada de títulos. Neste vídeo já tinha dito que Vítor Bahia tinha perdido 2 competições importantes nas seleções nacionais jovens. O jogador foi internacional várias vezes pelas diferentes seleções das camadas de formação, mas a sua estreia na Seleção A ocorreu no dia 19 de dezembro, na Maia, diante da Seleção dos Estados Unidos, com uma vitória por 1-0. E desde essa data até à última internacionalização passaram-se 12 anos. Bahia cumpriu 80 jogos pela Seleção das Quinas, batendo na altura o recorde nacional de internacionalizações. O último jogo foi realizado a 7 de setembro de 2002, frente à Inglaterra, num amigável que terminou num empate 1-1 em terras de Sua Majestade. Pelo meio, Vítor Bahia participou em 2 europeus, em 96 e em 2000, e no Mundial em 2002. Mas o que interessa destacar é a campanha feita contra o guarda-redes portista após o Mundial da Coreia-Japão e o fim das convocatórias de Bahia para a seleção operado por Scolari. No período em que foi campeão da Taça UEFA, vencedor da Champions League, campeão intercontinental, 4 campeonatos nacionais, 2 taças de Portugal, 3 supertaças e ainda eleito o melhor guarda-redes da Europa em 2004 e recordista de títulos a nível mundial, Bahia nunca foi convocado por Scolari. Incrível, não é? Nunca se percebeu, nunca houve uma explicação pública ou privada ao jogador, não apareceu ninguém da Federação Portuguesa de Futebol a assumir tal decisão, nem o próprio selecionador o fez. Inclusive, Scolari chegou a convocar o terceiro guarda-redes do Futebol Clube do Porto, Bruno Val, para um jogo em Chaves. Mas Vítor Bahia manteve-se sempre fora das opções. Isto foi claramente uma provocação. O guarda-redes portista nunca encontrou uma explicação e só vê esta decisão por opção técnica. É evidente que não foi por opção técnica. Foi por outros motivos. Obviamente porque ninguém, no pleno juízo mental, deixaria o melhor guarda-redes da Europa de fora das opções, pelo menos durante os 2 anos em que o Futebol Clube do Porto e Vítor Bahia bateram todos os recordes e conquistaram tudo o que havia para vencer. Só um mente-capto faria uma coisa dessas.
Surgiram muitos rumores e muitas histórias atiradas para a praça pública para justificar o injustificável. Uma delas foi de que Bahia era um mau elemento de balneário. Isso era totalmente falso, porque na ressaca do Mundial de 2002, onde a seleção teve uma prestação lamentável e miserável e onde os seus dirigentes tiveram atitudes deprimentes à chegada a Portugal, perante a comunicação social e perante os insultos ao selecionador António Oliveira, Vítor Bahia foi visto pelos homens da Federação Portuguesa de Futebol como um exemplo. Esta situação de não convocatória do guarda-redes esportista para a equipa das Quinas tem contornos que talvez um dia ainda se venham a conhecer, mas que foi um momento lamentável no futebol português, sem dúvida nenhuma de que foi. E jamais será apagada a péssima imagem que resultou neste caso do futebol português. Vítor Bahia marcou uma geração de guarda-redes com a conquista de 33 títulos ao longo da sua carreira. Venceu todos os títulos em Portugal, todos os títulos em Espanha e igualmente todos os títulos internacionais possíveis. Bom, e com isto termino mais um vídeo do canal Malha Azul e Branca. Quero convidar-te a deixares o teu like e o teu comentário aqui em baixo, porque vou responder a todos eles. Entretanto, nós marcamos encontro para a semana com mais um episódio do teu interesse. Um abraço e até lá!